Querido ouvinte, eu vou falar da conversão de Saulo, que está no livro de Atos, capítulo 9, de 1 a 8. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Mas antes eu vou ler um versículo que diz assim, em Atos 7, 58, que diz assim: E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo consentiu na morte de Estevão. Após a morte de Estevão, Saulo assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele pede cartas aos sacerdotes para ir a Damasco, caso achasse alguém que invocasse o nome do Senhor, levasse preso para Jerusalém. Indo para Damasco, algo inesperado aconteceu. Uma luz brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Saulo, ele não sabia que ele perseguia era Jesus, e sim os cristãos. E o Senhor manda ele levantar e entrar na cidade, onde alguém diria o que ele deveria fazer. E foi guiado pela mão dos seus companheiros de viagem, porque ele ficou cego. Amigo ouvinte, quando Saulo fez a pergunta: Quem és tu, Senhor? O tom de voz de Saulo não era mais de arrogância e nem de ameaça, e sim de humilhação. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo, ele, de Saulo, passou agora a se chamar Paulo, porque ele houve uma conversão naquele exato momento. Ele ouviu a voz do Senhor, uma luz brilhou sobre ele, e ele, naquele instante, ele teve a certeza que era Jesus que estava aparecendo para ele. Uma luz brilhou sobre ele, olha que maravilha, e ele ali viu Jesus, ouviu a voz de Jesus. E ele pergunta: Quem és tu, Senhor? Que pergunta de humilhação. Ele se humilhou naquele momento. E a partir daquele momento, começou uma transformação na vida de Paulo. Depois continuamos com essa palavra.